Ótima notícia para quem quer imigrar para a Austrália. A partir do dia 16 de novembro de 2019, entram em vigor novos vistos para profissionais qualificados em áreas regionais do país. Além do número de vistos oferecidos estar aumentando, Perth e Gold Coast passam a ser áreas regionais e há benefícios para estudantes internacionais que optarem por estudar nessas cidades. Quer saber mais sobre essas novidades e se elas vão te ajudar a conquistar um visto de trabalho ou um visto permanente na Austrália? É só assistir esse vídeo até o final, porque a Nia Lopes, agente de imigração credenciada pelo governo australiano, vai nos contar todos os detalhes. Nia, vamos começar explicando para quem ainda não sabe o que são as áreas regionais e por que nessas cidades há mais facilidades para profissionais qualificados conquistarem um visto de trabalho ou um visto permanente? O governo australiano tem um programa de crescimento, populacional e econômico. Hoje, a população e o crescimento econômico está mais centralizado em Melbourne, em Sydney, em Brisbane. Que são as três maiores cidades do país. país. Exatamente. O que o governo quer? O governo quer que a população e a economia comece a se dispersar um pouco para essas áreas que têm bastante potencial, mas que ainda não estão sendo exploradas da maneira mais adequada ou da maneira que elas poderiam ser. Então, o que acontece? Eles fazem todos esses programas de imigração que favorecem, aos potenciais imigrantes para irem para essas áreas regionais, buscando populacionar e desenvolver essas áreas economicamente. Todos esses programas visam trazer profissionais com experiência, com qualificação ou com potencial para se tornarem profissionais qualificados para essas áreas. Uma novidade que tem animado muita gente é que Perth, capital de Western Australia, e Gold Coast em Queensland, que já são destinos muito populares entre os estudantes internacionais, entre os estudantes brasileiros, estão se tornando áreas regionais. O que tem de bom nisso? Olha, isso foi uma novidade excelente, porque a gente sabe que são cidades, Perth é uma cidade bem desenvolvida, com uma população maior. Gold Coast é famosa entre os brasileiros e não só as pessoas que gostam de morar numa cidade com bastante calor, com praia, oportunidades. O que isso vai ser bom para essas pessoas, para os profissionais qualificados? É que eles vão ter oportunidade agora de aplicar para esses dois novos vistos que vão começar dia 16 de novembro, que eram exclusivos para áreas regionais. Então, quem está morando em Perth ou quem está morando em Gold Coast terá a oportunidade de aplicar para esses dois vistos de áreas regionais. E além de Perth e Gold Coast, tem outras novas áreas regionais ou mudou a definição de áreas regionais? Está mudando pelo governo australiano? Como é que é isso? Foi uma pequena surpresa que a gente teve, que essas áreas regionais agora, o governo dividiu em termos de imigração em três áreas, vamos dizer, As cidades maiores, que são Brisbane, Sydney e Melbourne. Que não são áreas regionais. Que não são áreas regionais. Aí a gente tem agora as Cities and Major Regional Centers, que inclui Perth, Gold Coast, Adelaide, Sunshine Coast. Canberra é a outra cidade que agora, a partir do dia 16 de novembro, também entrou nas áreas regionais. Que é a capital da Austrália, para quem não sabe. A capital da Austrália, exato. Newcastle, Lake Macquarie, Wollongong, Illawarra, Geelong e Hobart. Então, essas cidades são definidas hoje como cidades e maiores centros regionais. E aí a gente tem todas as outras cidades da Austrália, que são os regionais centros e outras áreas regionais. Nessas áreas, a intenção já é levar profissionais que podem ser patrocinados por empresas dessas regiões. E nessas áreas maiores, nesses centros regionais maiores, tem uma diferença com relação às regras para vistos nessas áreas do que em todas as outras cidades? Hoje existe um visto, que é um visto chamado Graduate Visa, que os estudantes podem usar depois que eles estudam na Austrália. Nessas áreas de Perth, Gold Coast, os cities and major regional centers,
Se o estudante, né, estudar 2 anos nessas áreas, que desde que seja, né, um bachelor degree, um master's ou um doutorado, eles vão ter um graduate visa, né, de 2 anos e vão poder estender para mais 1 ano. Se o estudante optar, por exemplo, escolher em Darwin, que está no que eles chamam, né, as outras áreas regionais, ele vai ter os 2 anos do Graduate Visa e pode estender para mais 2 anos. Então, é uma vantagem, é mais um incentivo para que os estudantes vão para essas áreas de menos população para justamente desenvolver essas áreas. Suprir a carência que eles têm de profissionais Exatamente. qualificados nesses lugares. Só para as pessoas entenderem, o Graduate Visa, quando a pessoa se forma em um desses cursos que você citou, ela pode ficar na Austrália trabalhando em tempo integral, né? Exatamente. Para justamente ganhar experiência na área de formação. Exatamente. Vamos falar então desses 2 novos vistos para profissionais qualificados, né, em áreas regionais, que vão passar a valer então a partir do dia 16 de novembro de 2019. Estou com a minha colinha aqui porque tem os números que eu não sei dos vistos. É o 491, né, que o aplicante não depende de um empregador, e o 494, que aí o aplicante precisa de um patrocínio de uma empresa, né, uma proposta de trabalho para aplicar para o visto. Como é que funcionam esses novos vistos, Bom, Mia? esses vistos, na verdade, eles estão substituindo outros vistos, né? Hoje, o visto 491, que é para profissionais qualificados, ele está substituindo o visto 489. Qual é a principal diferença e a excelente notícia que tem agora? Quando você tem esse visto 491, você vai ter acesso ao Medicare, que é o sistema público de saúde aqui na Austrália, que no antigo visto 489 não tinha esse acesso. Então essa foi uma excelente notícia que já dá um alívio, né? Desde que você não tenha que pagar um convênio médico, né? Esse visto, ele mudou um pouquinho a estrutura dele também. O antigo visto era um visto para 4 anos. Esse visto é um visto para 5 anos. O caminho desse visto, né, para um visto permanente, ele vai ser bem mais tranquilo também. Por quê? O aplicante para o visto permanente, você ganha o visto 491, tem 5 anos de visto, com direito a Medicare, com direito que você pode trabalhar full time, né? E aí o que você faz? Para ganhar o visto permanente, você vai ter que trabalhar no mínimo 3 anos e ganhar $53.900 por ano durante esses 3 anos. Então é pelo salário? É pelo salário, é pelo rendimento, não é mais por horas trabalhadas. A boa notícia também é que você não precisa trabalhar na tua ocupação, você pode trabalhar em qualquer ocupação. Pode ser em um emprego, pode ser em 2 empregos, pode ser em ABN. Você tem que ter um rendimento de $53.900 por ano durante 3 anos, já pode aplicar. Se não teve no 3 anos, você tem 5 anos para conseguir esses 3 anos. Quer dizer, é um excelente caminho para um visto permanente, já vai favorecer as áreas regionais, porque as pessoas já vão estar familiarizadas com a região, já vão ter o emprego, já estão, né, criando seus laços, a sua comunidade, e isso favorece o crescimento econômico e populacional. E o visto 494, Nia, em que o aplicante depende de um empregador? As áreas regionais, antigamente, elas tinham um visto permanente, o visto 187, né? Esse visto, a partir do dia 16 de novembro, ele deixa de existir, ele não vai existir mais. Você vai ter que primeiro ir para um visto provisório, que é o visto 494, e depois aí você vai poder passar para o permanente. As condições do 494 são exatamente as mesmas. Você vai ter o patrocínio de uma empresa, vai ganhar o visto por 5 anos e depois de 3 anos você já pode aplicar para o permanente, desde que você ganhou os 53.900 por ano. O que acontece nesse visto da empresa é que tem um requerimento um pouquinho diferente do 187, que para você poder aplicar para esse visto agora, você tem que comprovar que você tem 3 anos de experiência na ocupação que você está trabalhando
e também ter o reconhecimento da sua ocupação pelo órgão australiano, que é o famoso Skills Assessment. Então, por exemplo, se você é um engenheiro que você vai aplicar para esse visto 494, você vai ter que comprovar que você tem 3 anos de experiência e o teu Skills Assessment, o reconhecimento da tua profissão como engenheiro pelo Engineers Australia. É um step a mais, né, para realmente atrair os profissionais qualificados para as áreas regionais. Esses 3 anos de experiência tem que ser na Austrália ou podem ser no país de origem? Pode ser no país de origem, pode ser, você tem que comprovar 3 anos de experiência de trabalho, que pode ser em qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim. Nesse sentido, ficou mais difícil, então, o 494 do que o 187? Um pouquinho por causa do requerimento do Skills Assessment, mas é mais para atrair também profissionais para trabalharem especificamente naquelas ocupações e profissionais que têm um pouco de experiência, que eu acredito que a intenção disso seja realmente, inclusive, treinar outras pessoas, né? Trazer mais conhecimento para essas áreas regionais. Com relação ao Medicare, nesse visto Também tem direito ao Medicare. Fala-se muito em tabela de pontos, em pontuação para aplicar para um visto. Existe essa pontuação para esses 2 novos vistos? Não. Pontuação, o sistema de pontuação existe somente para o 491. O 494, que é o Employer Sponsor, que você depende de uma empresa para te patrocinar, não existe pontuação. O requerimento é 3 anos de experiência, Skills Assessment. Para o 491, você já tem que satisfazer a pontuação, que é a mesma pontuação do vistos de profissionais qualificados. A boa diferença que existe é que, a partir do dia 16 de novembro, o sistema de pontuação também está mudando um pouco. O que está mudando? Tem gente que ficou feliz e tem gente que não ficou muito feliz. Por quê? Os solteiros agora vão ganhar mais 10 pontos dentro dessa pontuação. Os casados também podem ganhar 10 pontos, mas é um pouquinho mais difícil. Por quê? O partner do casado vai ter que ter a profissão na lista de demanda também, não precisa ser a mesma do parceiro, mas tem que estar na lista em demanda. Tem que tirar os 6 em cada banda do IELTS ou do PTE, do Cambridge, do TOEFL ou do IELTS, dos testes de inglês, né, requeridos, e tem que também fazer o Skills Assessment da ocupação que ele está aplicando, que o partner está aplicando. Ganha 10 pontos aí. Mas a coisa boa para os casados também é que se o partner não puder fazer o Skills Assessment, mas ele tirar só os 6 no IELTS em cada banda da prova ou de um teste equivalente, já vai dar 5 pontos, que já é, às vezes, 5 pontos faz uma diferença enorme na pontuação. Dentro desse sistema também, o que aconteceu? Essas áreas regionais, no visto antigo, elas te davam só 10 pontos se você precisasse de mais pontos, né? A partir do dia 16 de novembro, elas vão dar 15 pontos. Isso também, 5 pontinhos, pode fazer uma diferença muito grande. Então, favoreceu, os pontos mudaram um pouco, as áreas regionais ficaram mais atrativas ainda, porque no visto 491, essas áreas podem te dar 15 pontos. Significa que se você só tiver 50 pontos, você ganha 15 e satisfaz os 65 pontos, que é a pontuação mínima suficiente para você aplicar para um visto de profissional qualificado. Mas como isso funciona, Nia? Se a pessoa não atingir os 65 pontos, uma área regional oferece esses pontos para a pessoa? Ela oferece. Como ela oferece? Cada área regional, ou seja, cada estado, né, tem as suas próprias áreas regionais, cada estado tira dentro daquela lista de ocupações as ocupações que eles precisam, ok? Então, para ganhar esses 15 pontinhos, você tem que ter a ocupação na lista do estado e tem que ter também os requerimentos que o Estado exige. Western Australia, por exemplo, também a partir de agora, mudou o sistema deles. Eles estão sendo um pouco mais flexíveis,
porque se você estudar 2 anos no estado e dentro desses 2 anos estão inclusos também os cursos de inglês, o estado também pode te dar esses 15 pontos, mas também tem outros requerimentos, ok? Mas o que mudou em Western Austrália é esse favorecimento que você pode estudar, inclusive inglês, para completar os 2 anos de estudo que eles querem que você tenha. Cada estado tem o seu próprio critério. Você satisfazendo o critério do estado e tendo a ocupação, eles vão te dar esses 15 pontos para te ajudar na aplicação para o visto provisório. Essas são as novidades, né? Mas o que a gente pode destacar que é avaliado na pontuação? Idade, nível de inglês, quais são os principais pontos, Nia? Os principais pontos são, primeiro, a idade, né? Você tem que ter no máximo até 45 anos, 44, 364 dias, né? Você tem que ter um bom nível de inglês. Você tem que ter uma qualificação, sem dúvida nenhuma. Você tem que ter o teu reconhecimento da profissão, né, por um órgão australiano. Se você estudar na Austrália, você ganha mais pontos. Se você estudar numa área regional, você ganha ainda um pouquinho mais pontos. E aí tem os pontos dos partners agora. Né? Você tem os pontos também pela tua experiência de trabalho. Você pode pedir pontos por experiência de trabalho fora da Austrália e por experiência de trabalho dentro da Austrália. Para quem então tem curiosidade de saber que profissões estão em demanda aqui na Austrália, né? Quer ter acesso a essas listas, Nia, como é que faz? A lista, né, para todos os profissionais qualificados, inclusive dos employers sponsors, né, das ocupações patrocinadas pelas empresas, você pode encontrar no site do Departamento de Imigração. Agora, se você quer saber quais são as listas de cada estado, aí você tem que entrar no site específico de cada estado. Que aí são as listas das áreas regionais, né? Que são diferentes. De todos, exatamente, porque todos os estados têm a sua própria lista. Para quem quer ter acesso a essas listas, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tanto a lista dos vistos que valem em toda a Austrália, quanto as listas de cada estado para vocês conferirem. Também faz parte dessas mudanças, né, relacionadas a vistos e áreas regionais, o visto 191, que na verdade só vai entrar em vigor em 16 de novembro de 2022, né, que é um visto para residência permanente na Austrália, que é justamente para as pessoas que já vão estar nesses outros vistos que passam a valer agora, exatamente, porque elas têm que ter essa experiência de 3 anos de trabalho nas áreas regionais, né? Exatamente. Então, quando você, né, tiver o visto 491, que é o do profissional qualificado, ou o visto 494, que é o da empresa que patrocinou, vocês, os dois, para ir para o visto permanente, vão aplicar para o mesmo visto, o visto 191. Que é o permanente desses dois, né, provisórios. Como que você vai para o visto permanente, o visto 191, trabalhando 3 anos e ganhando 53.900 por ano. Então, o 191 agora serve para 2 diferentes tipos de vistos provisórios, como caminho para o visto permanente. Para encerrar, então, Nia, eu acho importante a gente ressaltar, né, que a gente não está falando aqui que agora ficou fácil imigrar para a Austrália, que é muito fácil conseguir um visto de trabalho ou um visto permanente aqui no país. Ainda é um processo, né, muito detalhado, muito cheio de regras. Existem as listas de profissionais qualificados, né? Então a pessoa tem que avaliar se ela tem realmente as qualificações, né, para aplicar para um visto desses. E aí, por isso, é importante ter uma consulta, né, com um agente de imigração, com uma pessoa que entende do assunto, que sabe quais são exatamente as regras que estão em vigor, que pode analisar o perfil da pessoa, né, para ver se ela tem reais possibilidades, né, de conquistar um visto desses e para ajudá-la a trilhar o melhor caminho. Exato. O papel do agente de imigração é sempre dar um norte para a pessoa, né? Às vezes a pessoa já se qualifica para o visto, já tem todas as condições de aplicar para um visto, né? Seja ele um visto provisório, seja ele permanente. E o agente é a pessoa mais adequada dentro da Austrália, que já conhece todo o sistema, conhece a legislação,
como vocês veem, a lei está mudando constantemente, né? É nossa obrigação estar completamente atualizado sobre isso. Então, quando você vai consultar um agente de imigração, você vai ter a certeza que ele está analisando o teu caso individualmente, considerando todas as suas possibilidades, o seu passado, né? Seja da tua qualificação, seja da tua profissão. Se naquele momento você não tem ainda a possibilidade de aplicar para um visto, ele vai te ajudar a traçar um plano para aplicar para o visto. Você tendo um bom planejamento, você tendo, né, uma boa orientação, se você não ainda pode imediatamente aplicar para o visto, você tem como, dentro das suas possibilidades, traçar um plano. As notícias são boas, né? As mudanças são boas, dos novos vistos, das novas áreas regionais, mas é claro que tudo depende de um bom planejamento para você conquistar os seus objetivos, seja no intercâmbio ou seja para trilhar um caminho de ficar mais tempo aqui na Austrália, né, Nia? Com certeza. Se você quer fazer esse planejamento, você pode falar com a Nia. A Nia atende pessoalmente aqui em Melbourne e também em Adelaide, capital de South Australia, mas também atende por Skype para quem está em outras cidades da Austrália ou para quem está em outros países, inclusive no Brasil. A gente vai deixar os contatos da Nia aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Os contatos da Simply Migration. Nia, muitíssimo obrigada mais uma vez, né, pelos esclarecimentos aqui. É sempre um prazer poder ajudar. Até a próxima, né? Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui pra gente, compartilha com os amigos. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários que a gente vai te responder. E se você ficou com vontade de fazer um intercâmbio na Austrália, acesse o nosso site, freshone.com.br e solicite o atendimento de um dos nossos consultores. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!